nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre espírito, alma e corpo. Lembrando que nós estamos falando sobre a criação do homem. Nós estamos vendo como que Deus criou o ser humano e estamos mostrando para você em detalhes como que é a formação desse ser tão maravilhoso que Deus criou, né? Com as suas próprias mãos, fazendo boneco de barro, soprando fôlego de vida e fazendo dele uma alma vivente. Agora, nós falamos sobre o corpo, falamos sobre a alma e estamos falando sobre o espírito. Na aula passada, nós trabalhamos alguns aspectos do espírito humano e vimos que Deus criou o espírito, ele nos criou o espírito para que nós pudéssemos ter intimidade com ele, pudéssemos ter o discernimento das coisas espirituais. Então nós vimos que a alma, ela não tem essa capacidade de discernir as coisas espirituais. Isso é uma característica própria do espírito humano, ok? Hoje nós vamos falar sobre a composição do espírito. Nós vamos ver que o espírito é composto de 3 áreas, basicamente: a intuição, a adoração e a consciência. Falando primeiramente da intuição. O que é intuição? A intuição, de maneira nenhuma, se refere àquela intuição natural, com a qual nós nascemos, que se manifesta diretamente na alma. Por exemplo, às vezes pensamos em alguém, aí toca o telefone, né, o celular, e é aquela pessoa. Aí você fala, nossa, acabei de pensar em você. Isso não tem nada do nosso espírito. Não é um dom de profecia, não é dom de palavra de conhecimento, não é uma revelação. É uma coisa normal da alma, que deve ser tratada normalmente, sem muita preocupação. Uns têm mais, outros menos. A alma tem um poder incrível. Nós desconhecemos o poder da nossa alma. Existe um livro do Watchmani, que eu indico a leitura dele para vocês, chama Poder Latente da Alma. Um excelente livro para você entender o poder que existe e que está concentrado na nossa alma. Então, a alma tem um poder realmente extraordinário. E ela é, muitas vezes, manipulada por Satanás para nos fazer ter a sensação de sinais e milagres, dizendo que são do espírito, e não são. São poderes da alma. Não sabemos do que a alma é capaz. A alma do homem, mal usada, em desobediência à palavra de Deus, é capaz até de sair do corpo e fazer coisas à distância. É aquilo que é chamado de viagem astral. É uma coisa que acontece no nível da alma e tem todas as características de algo extremamente espiritual. Toda parapsicologia usa os poderes da alma. Mas, evidentemente, essa utilização dos poderes da alma pela parapsicologia é completamente fora dos padrões de Deus. O poder não é de Satanás, é da alma do homem, mas é influenciado por Satanás e seus demônios. Em Mateus capítulo 7, versículo 15 a 23, Jesus nos exorta da seguinte maneira. Ele disse, guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia,
Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, queridos, os falsos profetas são um bom exemplo disso. As pessoas que usam o poder da alma podem até realizar milagres, mas na verdade são praticantes da iniquidade. Se praticam a iniquidade, não podem ser usados pelo Espírito Santo. É simples assim. Uma pessoa que vive na iniquidade, ela não pode ser um instrumento do Espírito Santo, mas a alma é capaz de realizar coisas tão poderosas que até parece ser do Espírito Santo. Os falsos profetas profetizam da alma. Não é essa a intuição do Espírito. A palavra intuição no Espírito é para diferenciar de raciocínio. É uma intuição. É a capacidade de recebermos a revelação de Deus na palavra. Após lermos um trecho da Bíblia e relê-lo várias vezes, aquilo faz sentido para a sua vida? Parece que você nunca mais vai esquecer? Aí você fala, como não vi isso antes? Sabe o que aconteceu? A intuição funcionou. Você recebeu a revelação da palavra de Deus naquele trecho. Muitas pessoas chamam isso de palavra rema, uma palavra revelada. Agora aquilo faz sentido para mim. Puxa, eu nunca tinha notado isso nesse texto, que coisa fantástica. Na verdade, você enxergou aquilo com o seu espírito e não com o seu intelecto. Apesar de termos a impressão que é no intelecto, é porque tudo vem para a nossa mente. Claro, a mente processa tudo, mas a revelação daquele trecho da palavra de Deus aconteceu no nosso espírito. Então, quando aquilo faz sentido, ou seja, dá um clique, certo? É um clique espiritual. Caiu a ficha, aí você fala, agora entendi tudo, agora faz sentido. E esse entender é o que vem para a prática. Você passa a aplicá-lo na sua vida. É como diz Tiago no capítulo 1, do versículo 21 ao 25, pelo que despojando-vos de toda sorte de imundícia e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e vai-se logo e se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita e da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, esse será bem-aventurado no que fizer. Quando nós entendemos pela palavra de Deus que temos autoridade sobre os demônios, antes era um acreditar sem muita convicção, era uma coisa mental. E faz sentido agora. Né? Nós usamos, nós aplicamos e nós vamos ver que funciona. Porque com a intuição eu vi que aquilo é verdade e eu vou usar. Agora eu creio nisso, eu vou usar, vou aplicar isso na minha vida. É aquilo que vem para a sua vida prática. Isso veio do Espírito. Se fosse do intelecto, não precisaria ler várias vezes. É na hora que aquilo faz sentido e vem para a sua vida como uma coisa importantíssima, que acabou de aprender e nunca mais você vai largar daquilo. A intuição vem para a minha mente, só que eu não vejo esse mecanismo funcionando. Ninguém vê. Ninguém percebe esse funcionamento, essa dinâmica que ocorre dentro de nós. Você só percebe o resultado, que é aquilo que faz sentido e entrou para a sua vida. Porque entender a palavra de Deus é vivê-la. Quando nós realmente entendemos a palavra, nós começamos a viver a palavra. Não adianta. Você fala que entendeu e aí você não vive aquilo que entendeu. Isso é totalmente inadequado, certo? Você
Ah, não, eu entendi tudo direitinho, mas não consigo viver. Não, quando você entende a palavra, quando a intuição do Espírito funciona, o próprio Espírito Santo nos capacita a viver aquilo que nós aprendemos. Ler a palavra de Deus não viver é o mesmo que não ler a palavra. O intelecto, ele quer ver. A questão do intelecto é essa, ele quer ver. O intelecto, ele, ele diz assim, eu não vejo, então eu não creio. A fé diz, eu não vejo, mas creio. Essa é a diferença entre o intelecto, né, a aceitação mental e o ato de fé. E muitas vezes, só quando você crê é que você vai ver. Isso é um desafio muito grande para nós. É pela intuição do Espírito que entendemos as coisas de Deus. Deus só pode revelar a sua palavra no Espírito. Então preste muita atenção. Deus só pode revelar a palavra no Espírito. Eu só vou entender a linguagem de Deus onde há semelhança de Deus. É no Espírito que se fala a língua do céu. A adoração é a segunda parte da qual o Espírito é formado, é a nossa resposta. Só é feita no Espírito e não é um ato isolado. O louvor é um ato isolado, a adoração não. A adoração é uma vida respondendo à vida, respondendo à revelação de Deus. Todas as vezes no dia a dia que você pensa em Deus, tudo faz levar sua mente para Deus. Esse reconhecimento de que Deus é tudo em você é adoração. É a nossa resposta ao amor de Deus. E isso é produzido no nosso espírito. E é por causa do próprio amor que Deus derramou em nós, porque nós não temos esse amor para responder. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. 1 João capítulo 4, versículo 19. E esse amor que vem em resposta ao amor de Deus é adoração. Só com o meu espírito eu adoro. O diabo, ele nos tapeia, confundindo adoração com emoção. Se você não estiver nas nuvens, aí você não adora. Parece que tem que ser uma experiência mística, alguma coisa assim, esotérica. Não, querido, você adora sim. Pela fé, você reconhece a revelação de Deus. O reconhecimento da revelação de Deus é um ato de fé. Então, você recebe a revelação como verdade na sua vida. Aí, então, acontece uma resposta automática. É uma coisa que faz parte da vida. Isso é adoração. Eu já ouvi pessoas compartilhando comigo que elas não conseguem entender como é que é adoração, o que eu faço para adorar. Amado, para adorar, você tem que viver uma vida de um relacionamento íntimo com Deus. Pronto. Quando Deus começa a se tornar presente em todas as áreas da sua vida, você efetivamente está vivendo uma vida de adoração. Por isso que a adoração não é um ato isolado. Ela tem a ver com todos os momentos da nossa vida. Não é só cantar uma música assim, lenta, né? Uma música que às vezes até triste, né? Não, não é nada disso. A música é uma ferramenta para a adoração. Mas ela não é a adoração. A adoração é um estilo de vida. A adoração é você caminhar com Deus, é você falar com Deus, você submeter tudo a sua vida a Deus. Você é um adorador, querido. É uma coisa que faz parte da vida. É produzida em nosso espírito. A adoração não é uma coisa que eu planejo como eu vou fazer. Não, ela é algo que o Espírito Santo está produzindo em mim o tempo todo. Ela é produzida em nosso espírito pelo próprio amor de Deus. Isto é adoração. E a consciência, que é o terceiro elemento do espírito, é o uso literal dessa palavra. Conhecer com. O que é consciência? Conhecer com. A consciência no espírito é o meu conhecimento com Deus. No mesmo nível, da mesma maneira como Deus conhece, eu conheço. É aquele padrão de Deus presente no conhecimento de tudo. É com a consciência que eu reconheço a palavra de Deus. E nesse sentido, eu tenho conhecimento com Deus. Não só de Deus, mas junto com Deus. Agora, tome muito cuidado.
nós temos a consciência carnal, que não tem nada da consciência espiritual. A consciência carnal é desenvolvida. Ela faz o bem ou o mal, não pelo bem ou pelo mal em si, mas pela conveniência. Por exemplo, eu ando a 100 km na estrada não por obedecer à lei. Não porque eu tenho prazer em obedecer à lei, mas porque pode ter um guarda e a multa é muito cara. Então, eu ando mais devagar. Provérbios 8,13 diz: o temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, e o mau caminho, e a boca perversa eu os odeio. Uma pessoa que tem o temor do Senhor no coração vai odiar o mal, porque Deus odeia o mal. Ela vai odiar a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. O temor do Senhor nos leva a odiar o que Deus odeia e a amar o que Deus ama. É a consciência do Espírito que desperta em nós o temor do Senhor. Provérbios 6, 16 a 19 diz: há 6 coisas que o Senhor detesta, sim, há 7 que ele abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Através da consciência do Espírito, identificamos essas coisas que o Senhor detesta e aquela que ele abomina, que é semear contenda entre os irmãos, e não as praticamos. Provérbios capítulo 9, verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Através da consciência do Espírito, desenvolvemos o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Agora, vamos adquirir o conhecimento do santo e vamos ter cada vez mais entendimento das coisas de Deus. A consciência carnal, ela é elástica. Essa é mais fácil de detectarmos. Satanás vai colocando os seus padrões, minando através da mídia e de tudo que ele usa, e a sua consciência vai se esticando, e coisas que nem podia sonhar em falar passam a ser normais. Por exemplo, o homossexualismo é normal. É uma prática normal nos nossos dias, aceitada pela sociedade, né? O amor livre é normal. O aborto é normal, pois todo mundo faz isso. Então se torna normal, a sociedade aprova, a lei dá cobertura para essas práticas. E a nossa consciência vai aceitando tudo isso. É como um elástico, né? Vai longe. Tudo vai ficando normal. Essa consciência é que deveria cuidar da moralidade, ou melhor, manter a moralidade. É muito estranha essa expressão nova moralidade. A consciência carnal atua na base da conveniência. É conveniente, é comparadora, é elástica. A nova moralidade é fazer o imoral ser aceito pela sociedade e mudar a moralidade. A consciência espiritual é literalmente conhecer com Deus. É conhecer e reconhecer a palavra de Deus. Conhecer de uma maneira prática. É uma consciência de convicção. Faz o bem pelo bem e rejeita o mal pelo mal. É completamente diferente da consciência carnal. A consciência espiritual foi colocada em nós para andarmos de acordo com Deus. Por isso ela foi colocada no Espírito. Não é influenciada por acúmulo de conhecimento, ou pelo ambiente, ou pela criação. Mas ela tem um julgamento totalmente espontâneo, direto e imediato. Bem é bem, mal é o mal. E quando se faz o mal, ela acusa. Por isso que Paulo diz que em Romanos capítulo 2, versículos de 1 a 16, eu gostaria que você lesse esse texto depois com calma, mas Paulo diz que o homem é inexcusável. Por quê? Porque tudo que se precisa conhecer de Deus, ele revelou através da sua natureza. Mas o homem tem um coração duro, impenitente, né? E ele vai entesourando para si muitas coisas que vão ser manifestas no dia da sua condenação. Então, Deus ele manifesta a sua ira,
o seu juízo sobre o pecado dos homens. Há um dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Cristo Jesus, segundo o meu evangelho, diz Paulo. Então, este é o homem ideal, quando o espírito está em plena função, obedecendo à cadeia de comando de Deus, espírito, alma e corpo. O padrão de Deus está dentro, no interior do homem. Chegou pela intuição, anda na prática e pode entender o objetivo de tudo que Deus quer. 1 Pedro capítulo 1, verso 16 diz: sede santos, porque eu sou santo. É no Espírito que nós entendemos, e esse é o padrão. É alto, é difícil de entender, mas Deus não iria colocar na Bíblia sem que houvesse uma opção para cumprirmos. É um processo que a Igreja de Jesus Cristo tem que caminhar. Quem nasceu de novo é a Igreja de Jesus Cristo, cujo Pai é santo e os filhos têm que ser santos. É por isso que eu sempre digo que eu tenho que ser correto para o meu filho ver em mim o padrão. O filho vai no padrão do pai. Isso é o modelo lá do céu. Está distorcido hoje em dia e por causa do pecado, mas está impregnado no homem. Então, essas são as 3 partes do espírito, né? Como nós vimos, é a intuição, a adoração e a consciência. Amém? Nós vamos ficando por aqui. A nossa aula termina agora. Voltaremos na próxima aula para trabalhar um pouco mais a interação entre os 3 elementos, espírito, alma e corpo. Um grande abraço para você, meu querido aluno. Obrigado por você ter vindo. Quero orar com você agora e abençoar a sua vida. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te louvamos por mais esta oportunidade de ministrar a tua palavra para os teus filhos que fazem parte dessa comunidade no YouTube chamado Escola Bíblica Palavra Viva. Muito obrigado. Que o Senhor abençoe a cada um dos nossos alunos, não somente aqueles que nos acompanham pelo canal, mas aqueles também que recebem aulas presenciais nos vários grupos de estudo que temos na cidade de Londrina. Obrigado, Pai. Quero abençoar a todos aqueles que já caminham conosco há vários anos, estudando firmemente a palavra de Deus. Que o Senhor derrame graça abundante sobre todos, derrama unção e capacita-nos realmente a viver, fazendo uso das capacidades do Espírito para desenvolver uma comunhão cada vez mais íntima contigo. Eu te agradeço e te louvo em nome de Jesus. Amém. Querido, eu quero desafiar você, por favor, a curtir o nosso vídeo, se você gostou, né? E também a participar divulgando o nosso trabalho. Você pode compartilhar esse vídeo com seus amigos e pode também inscrever-se no canal, fortalecendo assim o nosso trabalho dentro do YouTube. Muito obrigado, nos ajude, participe, vamos crescer e vamos levar o ensino da palavra de Deus ao maior número de pessoas que pudermos. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro no curso Panorama Bíblico aqui na Escola Bíblica Palavra Viva.